Olá, gente, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje uma aula assim, ó, pra lá de interessante. Saúde na terceira idade. Já que a gente estava conversando aqui que hoje está um calor assim daqueles que a gente está sentindo um sorvete, vamos falar de um assunto muito interessante, que principalmente saúde na terceira idade é cuidar dos nossos idosos e de nossas crianças nesse calor, viu? Hidrate muito, beba muita água, que a gente gasta muito mais água para poder respirar, ok? Eu vou iniciar um compartilhamento de tela com vocês, e vocês vão dizer se vocês estão vendo aí o mesmo que eu. Tá aparecendo aí? Sim. Oh, legal. Então, a frase que eu quero iniciar nossa aula é a seguinte: sonhar para não envelhecer e amar para não adoecer. Então, não importa a idade cronológica que nós temos que sonhar sempre. Toda vez que nós temos um sonho novo em nossa vida, isso ajuda a nós não envelhecermos. Sabe? Porque envelhecer não é só, é um ano a mais. Não, é um ano que você passou sonhando com sabedoria. E vamos então sonhar para não envelhecer, amar para não adoecer. Vamos fazer uma pequena revisão aí, antes da gente dar início na nossa aula de hoje? O que nós falamos na aula passada? Na aula passada nós falamos sobre a linha do tempo, de 0 a 18 anos, e que cada fase da nossa vida requer uma atenção especial do cuidador. Primeira infância, segunda infância, e assim sucessivamente, tá? Falamos organizando a rotina da criança, como é que a gente faz ali para organizar essa rotina, principalmente com atitudes preventivas que a professora falou lá. Criança tem que ter horário para brincar, tem que ter horário para estudar, tem que levar no médico acompanhando essa criança que está crescendo. Essa criança passa por todo esse processo, ok? Se você ainda ficou com dúvida, alguma coisa a respeito, a professora postou lá no grupo um vídeo da aula falando com detalhes maiores a respeito desse assunto. Assistiu, utilize a apostila como apoio. Ficou alguma dúvida mesmo assim? Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Vamos iniciar a aula de hoje? O que nós vamos falar? Olha que interessante. Saúde na terceira idade. Quais os problemas da terceira idade? E os cuidados com a saúde do idoso. Então, assim, olha só, o que a gente tem acompanhado aí nas redes sociais, na TV, e em vários locais, se você pegar aí programas conceituados, vai falar muito a respeito que o Brasil, não só o Brasil, o mundo, né, está envelhecendo. Só que esse envelhecimento nosso, ele tem sido um envelhecimento diferente. Sabe por quê? É aquele envelhecimento mais saudável. Ó, se você lembrar aí um pouquinho, algum tempo atrás, se falava assim, 60 anos, é um velhinho, é um idosinho. Usava-se até no diminutivo, né, para não ficar tão pesado. Hoje em dia, com 60 anos, os idosos estão extremamente ativos. Por quê? Porque hoje vocês vão aprender esse conceito do envelhecimento saudável, envelhecimento ativo. E aí, olha só, se eu compartilhar com vocês aqui, eu vou falar algo a respeito do... será que a população brasileira tem envelhecido mais? A resposta é sim. Mas de uma maneira saudável? Também. Porque hoje o Brasil tem a quinta maior população idosa do mundo. Gente, 28 milhões de pessoas acima de 60 anos. Ou seja, muito mercado de trabalho para nós, né? Profissionais da área da saúde. Só que esses profissionais que estão aqui junto comigo agora também irão envelhecer. E a pergunta hoje vai ser o seguinte: você está preparado para envelhecer? Ah, professora, não vou falar disso, estou na flor da minha idade. Mas só que nós estamos. Mas os nossos clientes também, dentro do coração deles, não na idade cronológica, também acham. Por quê? Fala, olha, passei uma vida inteira tendo experiências e hoje que eu estou aprendendo a viver. E é assim. Se você entender aqui, ó, a respeito desse assunto que o Ministério da Saúde adverte, o Ministério da Saúde alerta. Vamos alertar hoje é o seguinte: o envelhecimento saudável, ele é essencial. Para quê? Para manter a capacidade funcional do indivíduo. Ou seja, que esse indivíduo tem que estar se sentindo bem.
Quando? Hoje? Não. Hoje nós começamos a plantar o que nós vamos colher quando? Daqui a algum tempo. Então, como eu falei para vocês, o Brasil tem essa expectativa de vida que antes, 60, 70 anos, isso aumentou. Hoje, com 70 anos, vocês veem que até o estilo da aposentadoria mudou a idade. Antes, mulher 60, homem 65. Isso mudou e tem mudado. Por quê? Porque nós estamos envelhecendo agora de uma forma mais saudável. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês o quê? Quais são os fatores que interferem na saúde da terceira idade? Então, o que a professora quer dizer para vocês? Que existem esses fatores? Sim. O primeiro e que mais interfere na terceira idade é os hábitos de vida. Passou-se uma vida inteira não dormindo direito, trabalhando muito, não se alimentando direito, não se preocupando com doenças. Quando chega lá, como a expressão que as pessoas dizem, né? Quando começa a dar os piricutacos, o que é isso? Quando começa acompanhamento, vai lá fazer o check-up e percebe que diabetes, hipertensão e colesterol são as 3 doenças crônicas que mais afetam a terceira idade. Então, foi constatado que os fatores que interferem na saúde da terceira idade, a primeira coisa é os hábitos de vida. 51%. 20% hereditariedade. Não tem como a gente mudar quem que é o pai e quem que é a mãe. Porque, assim, hábitos, nós acabamos tendo os mesmos hábitos que nossos pais têm. Condições ambientais. E aí, esses fatores são, grande parte é do envelhecimento natural. 10% são doenças. E aí, a pergunta vai ser o seguinte: os problemas de saúde, as doenças são só 10%, não são? Que a professora acabou de comentar com vocês? Mas aí entra o papel do cuidador nessa hora. O cuidador, ele tem um papel fundamental no auxílio desses pacientes idosos que até então ele vivia uma vida extremamente ativa, se aposentou. E aí ele sabia lidar com o dia a dia agitado. E aí eu pergunto assim, se eu falasse assim, Sirlene, hoje vamos supor que você fosse se aposentar. Isso vai acontecer daqui a algum tempo, não vai ser agora, tá? Mas você fosse se aposentar. Você já se planejou? O que você vai fazer em sua aposentadoria? Ah, professora, eu vou dormir muito. Ah, professora, eu vou passear muito. Ah, eu vou viajar. Mas chega uma hora que mesmo isso vai cansar. Vai ter que ter o quê? Uma rotina. Então, aos poucos, ao nós estudarmos aqui como cuidar desses problemas, a gente vai aprendendo a cuidar de nós também. E observe uma coisa. Já que a professora acabou de perguntar, então, quais os problemas relacionados à saúde? Já que 10% deles afetam os idosos ali. Vamos lá? Hipertensão arterial. O que é hipertensão arterial? A hipertensão, bom, pressão todo mundo tem, correto? É o sangue circulando na parede das artérias. Isso acontece dentro de nós, todos nós. Agora tem um detalhe. E o que seria essa hipertensão arterial? A hipertensão arterial é quando esse sangue passa com tanta força que começa a forçar a parede das artérias. Hoje eu vou só falar de uma forma bem resumida sobre cada doença, porque são várias as que afetam. Nesse projeto que é Saúde e Seus Cuidados, e no próximo, que é Noções de Enfermagem, nós vamos dar continuidade, nós vamos ter aulas específicas só de pressão alta, aí a professora vai falar para vocês sobre os parâmetros, como funciona. Quando nós voltarmos para o presencial, a professora vai ensinar vocês a aferir a pressão arterial, ok? Combinado? Então, hoje eu quero que você saiba que a hipertensão arterial é uma das doenças, principais doenças que afeta aí a saúde do idoso. E o Ministério da Saúde fez uma pesquisa onde foi constatado que 65% praticamente dos idosos estão envelhecendo e estão tendo a hipertensão arterial. Quando na hipertensão arterial, qual que é a doença? Diabetes. Então, o que é diabetes? Vamos ter uma aula específica sobre diabetes, eu vou falar sobre qual que é o valor, o que é mais, o que é menos. Hoje eu quero que você saiba que a diabetes é uma doença que é causada pela falta da produção de um hormônio chamado insulina.
Quem que produz esse hormônio? É o pâncreas. É um órgão que ele fica lá embaixo do estômago. E que não precisa ser idoso para ter problema de diabetes, tá? Porque existe 2 tipos. Quando a gente vai falar na aula, eu vou explicar. Tipo 1, tipo 2. A terceira idade é afetada normalmente pelo tipo 2. Só que o tipo 2 não é só a terceira idade, é a fase adulta, que é a fase que vocês estão hoje. Então, manter hábitos de vida saudável não é só quando se envelhece, é durante a vida adulta, para que lá na terceira idade não se tenha, ok? O que a diabetes faz? A diabetes faz com que o paciente se torne dependente. Alguns casos de medicamento, outros casos de insulina, tomado ela injetada de uma forma artificial. Mas isso fica para uma próxima aula, a professora fala um pouquinho mais a respeito desse assunto, tá? Existe lá diabetes maior ou igual a 126, ou sinal vermelho. Se você fez o seu testinho ali de glicemia capilar, que é aquele que é feito no dedinho, deu ali acima desse valor depois que você se alimentou, opa, cuidado. Não tem diabetes menor ou igual, ou seja, de 70 a 99, não tem. Pré-diabético quer dizer que o seu pâncreas está indicando que alguma coisa não está bacana. É entre 100 a 125. Nossa, professora, que interessante. Ah, eu quero saber mais sobre esse assunto. Então, você não vai poder faltar quando eu dizer assim. Hoje é aquela aula de diabetes que a gente vai aprender certinho. E eu vou explicar a diferença de quando a gente colhe no dedinho e quando colhe na veia, tá bom? Outra doença que atinge muito a terceira idade é a depressão. E às vezes, nem sempre, o cuidador consegue entender o que está passando ali na cabeça dessa pessoa, ou ainda não sabe como utilizar palavras de apoio. A professora quer que você entenda que não é você utilizar palavras de apoio, é você entender o que é a depressão. O que está faltando no organismo desse paciente? Ou o que está precisando você incentivar ele a fazer para que ajude, para que melhore aí no quadro dessa doença, desse transtorno que passa pelo cliente. Tem que ter acompanhamento do cuidador? Tem que ter da família? Também. E psicólogo, se for necessário, tem casos que o psiquiatra. Também na aula de depressão, a professora vai explicar como que você identifica isso daí no cliente, tá bom? Combinado? Existem os problemas cardíacos. Os problemas cardíacos, um dos mais comuns, mais enfrentados aí, é os infartos. O infarto, principalmente, o que ele é causado? Quando o cliente não cuida da pressão dele e do colesterol. Então, como eu falei que nós vamos falar especificamente na aula, eu vou só dar uma introdução dizendo o seguinte, vamos supor, é como se isso aqui fosse a nossa veia, ó, nossa artéria. E aqui dentro passa o sangue com tanta força, e chega uma hora que aqui perto do coração é grossa, quando chega perto da cabeça fica fininha. O que acontece? Recebeu uma notícia ruim. Até um susto pode fazer uma pessoa ter um AVC. E pode fazer uma pessoa ter um problema cardíaco. Como assim? Já está com a pressão alta, recebeu essa notícia. Vem aqui, arranca uma lasquinha de gordura, sobe para a cabeça. Isso chama AVC. É o derrame. Acidente vascular cerebral isquêmico. Isso daí eu vou falar depois, vou explicar certinho para vocês como é que funciona. O problema cardíaco é quando o colesterol não é controlado e vai fechando cada vez mais. Se você quiser anotar aí, ó, como informação, tem um exame muito comum que os cardiologistas pedem, que chama-se cateterismo. O cateterismo, ele é um exame investigatório para saber como está a artéria desse cliente, para saber como é que está ali a saúde das artérias e das veias, tá? Se o médico, ao fazer esse exame, perceber que está obstruído, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para fazer a angioplastia, que é... Já ouviram falar sobre algo chamado stent? É uma molinha. Sabe aquelas canetas que você fica apertando que tem uma molinha? É bem parecido com aquilo que é colocado lá dentro da artéria do paciente, abre para que o sangue passe de uma forma correta.
Professora, você vai ensinar eu, assim, a ter uma ideia se um cliente tiver, de repente, no início de um problema cardíaco perto de mim? Vou sim. Um dos principais sintomas é, às vezes, a pessoa confundir com dor de estômago, porque o coração está muito próximo ali. A pessoa está achando, estou com dor de estômago, eu estou sentindo, está adormecendo meu braço. Então, nesse caso, tem que levar ele para uma consulta, porque essa pessoa pode estar infartando. Mas isso é cena dos próximos capítulos. É nas próximas aulas que a gente vai falar. Isso aqui é só para dar um gostinho para você ficar com vontade de assistir, tá bom? Demências. Durante esse projeto, a gente vai falar o que é demências. É o Alzheimer, o Parkinson, a esquizofrenia. Durante esse mês de agosto agora e o início de setembro, foram feitas oficinas, workshops dos cuidadores, aonde o professor Lucas e diversos professores, tanto aqui de São José do Rio Preto, quanto lá de Franca, de Ribeirão, falaram a respeito dessas demências que são específicas. Eu vi que, inclusive, fiquei sabendo que vocês andaram participando bastante, fiquei muito feliz. Ó, parabéns, é isso aí. Esse mês, agora de outubro, eu vou dar uma oficina, sabe sobre o quê? Os tipos de colesterol. Para você entender que não tem só um tipo de colesterol, não é só a terceira idade que atinge, não. Nós mesmos, da fase adulta, e até crianças. Gente, tem tido muito caso de criança infartando. Então, ó, como eu falei, não percam as próximas oficinas, tá? Vocês estão, assim, automaticamente convidados e intimados a participar, ok? Então, outras doenças que são atingidas na terceira idade. Alzheimer, Parkinson e esquizofrenia. O que mais? Artrose, artrite, osteoporose. Até parece que está falando daqueles programas que fazem incentivo lá, né? Para tomar cálcio, medicamento com cálcio. Mas não, ó, artrite, artrose, osteoporose vem de um desgaste do corpo. E tem prevenção. E tem como você ajudar o cliente nisso. Por isso que não dá para você perder as aulas. Entendeu? Para que a professora possa te ajudar a cuidar do nosso cliente e de vocês, tá bom? As dislipidemias são doenças, o quê? Caracterizadas pelo alto nível do quê? De lipídios, ou seja, de gordura. São os colesteróis, o HDL, o LDL, triglicerídeos, colesterol total, enfim. As dislipidemias, então, são os principais problemas que ocorrem lá no infarto, que é o entupimento das artérias. E isso aumenta, sim, o risco do infarto, do derrame, que é uma das causas mais comuns de morte na terceira idade, tá bom? Encorpese e enurese. Você vai dizer, professora, o que é isso? É a incontinência ali da urina, das fezes. E o processo do envelhecer, às vezes, o cliente vai passar por algumas limitações e é onde nós vamos ajudar ele a encarar essa dificuldade da melhor maneira possível, tá bom? Outra doença que também atinge a terceira idade são os transtornos somatoformes. Você vai dizer, professor, o que é esses transtornos? Não são um só, não. São transtornos psiquiátricos, tá? E existem vários tipos dele. O mais comum... Ô, Pro. Oi, amor. Volta dois, que antes dessa que a senhora passou e eu não vi. Esse daqui, meu amor? Dois slides. Aqui? E acho que não, depois desse. As dislipidemias? Esse aí, isso. Tá. Esse que a professora está falando está lá na página 17. A professora só está citando as principais doenças que ocorrem na terceira idade. E depois, Valdirene, nós vamos ter aulas específicas de cada uma dessas doenças. Hoje, só estou citando para que vocês saibam. Se a professora perguntar na atividade assim, quais são as principais doenças que mais acometem a terceira idade? É para vocês citarem que as dislipidemias, que a encorpese enurese, que quer dizer incontinência da urina e das fezes, tá? Nós vamos falar uma aula específica sobre isso, como você ajudar, que as pessoas acham assim que a terceira idade volta a ser criança. Não, ele continua sendo um idoso. Ele não é uma criança para você ficar apertando. Tem pessoas que confundem ali, até o respeito, e fica apertando a bochechinha. Claro, elas são lindas, mas não são crianças, tá? A gente tem que respeitar a idade
E tenho certeza que todos nós gostamos de ser respeitados, tá? Os transtornos somatoformes, o que são eles? São transtornos psiquiátricos. E normalmente a família não gosta de ser citado. E eu acredito que assim, ó, vocês já ouviram falar de alguém que tem por mania de andar com remedinho, medicamento, ou sempre tem um medicamento indicando para tudo? A pessoa nem precisa. Isso faz parte de um transtorno. Então, nós vamos falar sobre esses transtornos durante essas aulas. Vamos falar o que são esses transtornos. Tem idoso que ele está ali numa fase assim de uma autoestima tão bem resolvida que ele começa a querer emagrecer. E aí, tem que cuidar até onde esse emagrecimento está sendo saudável, ok? Agora, a professora quer falar de algo muito importante. O que é? Os cuidados. Quais são os cuidados com a saúde do idoso? Qual que é o papel ali do cuidador? Controlar a pressão arterial. Auxiliar e orientar esse cliente, no caso, se ele for tabagista. Tentar mostrar para ele que se ele quer parar de fumar, e os benefícios do parar de fumar. Ah, professora, ele vai dizer assim, eu não consigo. Você pode informar para ele métodos. Hoje em dia existe, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, um processo onde a pessoa é acompanhada para poder parar de fumar. Porque a nicotina, ela causa dependência, não é de uma hora para outra, e tem que ter um acompanhamento profissional para isso. Então, os cuidados com a saúde do idoso é o quê? Controlar a pressão arterial, o não fumar, a prática, incentivar ele na prática da atividade física, evitar o estresse. É difícil? Claro que é. Você pegar, acompanhar uma pessoa que era extremamente ativa, de repente ela se vê limitada, é onde você vai ajudar a mostrar para ela que esse estresse, ele pode vir a ser tratado sendo substituído por um hobby. Antes ele trabalhava. Vamos fazer um levantamento. O que esse nosso idoso gosta de fazer? Vamos substituir aqui o estresse por um hobby. Fazer exames periódicos. O que é isso? Ter um acompanhamento ali com o geriatra. Ou seja, mas eu não preciso, eu estou me sentindo bem. Mas os exames ali a cada 6 meses, principalmente de colesterol, triglicerídeos, de glicemia, que é o do diabetes. Esses exames, dentre outros, têm que ser acompanhados. Então, eles são conhecidos como exames periódicos, tá? Entenderam bem? Vamos lá. A alimentação saudável. Só que não adianta a Silene falar assim, professor, eu vou ajudar, estou gostando dessa aula, eu vou ajudar o meu cliente a ser extremamente saudável. Aí ela fala lá, tem que comer legumes, fruta e verdura. Aí ela chega com aquele lanchão maravilhoso e fala, ela vai comer o lanche, mas o idoso ali vai comer a salada, legume, fruta e verdura? Não, nós profissionais da área da saúde, viu? Nós temos que ser exemplo. Vamos comer fruta juntos, olha que delícia. Vamos tomar um picolé de melancia hidrata. Porque qualidade de vida, você vai fazer vocês pensarem hoje assim, qualidade é fazer aquilo que eu gosto ou é fazer aquilo que me faz bem? Nem sempre aquilo só que eu gosto me faz bem. Tem que ser os dois, ok? Cuidados com a saúde do idoso, o que mais? O controle do peso, evitar o excesso de sal na alimentação, 2 litros de água, principalmente ali, professora, não consegue 2 litros, 1,5 litro e coloca suco, você não consegue beber só água, suco, não consegue sopa, não consegue legumes, verduras que contenham bastante alta taxa de água, melancia, melão, entendeu? Frutas, os quais vai suprir aquela água que o paciente não consegue beber, tá bom? Como eu falei, ter um hobby, evitar o isolamento social. Nesse momento, está muito complexo por causa da pandemia. Mas isso não vai durar para sempre. Inclusive, peço a Deus aí que estamos na reta final aí, que não dá, né? E quem sofreu muito com o isolamento foi o idoso. E ter um bom sono. O que é isso?
Ter um bom sono não é dormir 10 horas, colocar ele 10 horas da noite, 10 horas da manhã, tá lá o idoso dormindo. Não. Quer dizer que ele consiga dormir bem, ok? E exercitar a mente. Então, guardaram bem ali, ó, os cuidados refletem nessa imagem aqui. Mas esses cuidados aqui que eu estou compartilhando com vocês, não é só o idoso, somos todos nós. Entendeu? Que se a gente começar a praticar hoje, quando chegar lá na terceira idade, vai ser muito mais fácil para a gente se adequar, entendeu? Manter o peso. É o idoso só que precisa? Não. Ô, professora, com Oi, licença. Oi, Que nem no caso, a minha mãe, sabe, já é idosa e meu pai também. Meu pai tem 81, minha mãe tem 70 e lá vai cacetada, sabe? Uhum. A minha mãe ficava assim, ó. Ai, ui. Aí chamava ela para trabalhar, rapidinho minha mãe sarava e pegava e sumia para trabalhar. Entendeu? Aí aconteceu que em 2000 e... Sai daqui, vira-lata. Aconteceu que em 2015, meu pai descobriu um câncer no estômago. Aí o que aconteceu? Ele teve que operar, tirar todo o estômago, ser reconstituído com a parte do intestino, né? Certo. Aí, beleza. Aí o médico falou assim, o senhor pode comer de tudo. Moral da história. Ele pegou, comeu carne frita, comeu tudo coisa que não podia. Porque eu acho assim, ó, o estômago reconstruído é igual um estômago de um bebê. Tem que ir degradando o alimento aos poucos, né? Isso. Aí, quando eu fui na Bahia em 2018, minha mãe falou assim, eu tô pré-diabética. Eu falei, por quê, mãe? Porque minha glicemia deu 101. Eu falei assim, mãe, a senhora está dormindo bem? A senhora passou por problemas emocionais? A senhora passou por isso? Passei, foi assim, porque tem diabetes que é por problemas emocionais, sono mal dormido, né? Aí eu falei, vamos no laboratório, vamos fazer um exame, porque essa metformina, ela é um veneno. Então vamos fazer um exame. Fui fazer o exame, a glicemia da minha mãe estava baixíssima. Entenderam o que a professora fala? Porque assim, eu vi na televisão, alguém falou para mim. Por isso que eu reforço muito a história de não dê medicamento sem indicação médica. Mas mesmo com indicação médica, fez um exame que, por exemplo, é de dedinho, de alterado, faça para ter certeza ele coletado em jejum da forma correta. Porque olha aqui, dentro disso que você está falando, olha aqui, Valdirene, eu quero que vocês guardem muito isso. Nós temos que colocar dentro dos nossos coraçõezinhos e guardar com chave de ouro, isso aqui, ó. O envelhecimento ativo e saudável. O que é isso? O Ministério da Saúde fala sobre isso. A Organização Mundial da Saúde fala muito sobre isso. É um processo de otimizar oportunidades de saúde. Ou seja, você já procurou saber hoje quantidade de coisas que foram mudadas relacionadas à saúde do idoso? Vou dar um exemplo. Rampa de acesso, o idoso foi garantido lá no Estatuto do Idoso, conforme vocês viram ali no primeiro projeto, a garantia de não pagar ônibus. Enfim, eu nem vou falar isso, que hoje não é o tema principal da aula, mas para que vocês saibam, o envelhecimento saudável ativo o cuidador, ele tem que entender isso aqui para conseguir acompanhar. Não assim, o idoso tem que ficar deitado na cama e eu tenho que dar medicamento e água para ele não passar mal. Não, viu? O envelhecimento saudável e ativo funciona assim, ó. A pergunta principal, qual é o papel do cuidador nesse envelhecimento? É passar a mão e fazer do idoso um doente? Ele não está doente, ele está envelhecendo. E tem que ser aproveitado ali as qualidades que ele teve, porque tem pessoas que ao ficar parada, elas ficam doentes, entendeu? Não é a idade dela, ela vai parar. O objetivo principal, então, do papel do cuidador é esse. O cuidador, ele tem que ter a postura de exemplo. É isso que eu falei para vocês no início da aula. Nós temos que adquirir uma postura ativa, trazer um significado para a vida da pessoa. Porque tem coisas que é a mente que controla, não é o envelhecimento só do corpo, é a mente. E o cuidador, adquirindo essa postura ativa, trazendo esse significado para a vida desse idoso, qual vai ser a consequência? Vai melhorar, sim, a realização pessoal, a melhoria da qualidade de vida desse idoso. Você já parou para pensar o quão importante é o nosso papel para a vida dessas pessoas? E no dia de amanhã nós seremos essas pessoas que estarão envelhecendo, entendeu? E aí o foco volto novamente, só reforçando.
O envelhecimento ativo e saudável, ele é um processo. Então, a pessoa vai se ver ali limitada, mas ela não pode deixar. Se ela era acostumada a ler jornal, continue incentivando ela a ler jornal. Se ela era uma jovem que era acostumada à atividade física, continue. Mas agora vamos direcionar essa atividade física. Direcionar como? Diretamente ali, ó, para a idade dela, para o corpo. Não é fazer tudo pela pessoa. Gente, ó, ninguém gosta que seja dado a ter água na mão. Não é isso. Você vai incentivar. Então, é um desafio para o cuidador. Ele vai auxiliar nas pequenas coisas que a pessoa não consegue. Não é dar na mão. É igual você pegar uma criança e fazer tudo por ela. Você vai fazer ela se tornar um adulto dependente, fraco e não preparado para o mercado de trabalho. Você ama o seu filho, prepare o seu filho, porque o mundo é duro e ele simplesmente vai sofrer 2 vezes mais se você só passar a mão na cabeça. E o idoso é a mesma coisa. Auxilie ele no autocuidado, na independência naquilo que ele está fazendo. Você não vai pegar um prato de comida e ficar dando a comida na boca da pessoa. E você vai acabar com ela. Você entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que a gente está se encaminhando para o final da nossa aula, mas eu passei a minha juventude, a minha fase adulta toda agora ouvindo palavras do Cid Moreira. Ele é um exemplo. Ele é um comunicador que ele está com 93 anos, totalmente lúcido. Ele continua atuando. Então, assim, vamos ser essas pessoas ativas. Só que para a gente auxiliar as pessoas que estarão sendo cuidadas por nós temos que entender o que é esse envelhecimento ativo, tá bom? Então, o objetivo do envelhecimento ativo é trazer uma consciência de atividades, mesmo depois da terceira idade. Não são atividades na fase adulta, são atividades de uma postura ativa e que no decorrer das aulas a professora vai explicando para vocês como é que funciona. Eu acredito que muito em breve a gente vai voltar para o presencial, aonde nós vamos poder fazer visitas. Assim que isso for liberado, a professora quer levar vocês em visitas para vocês verem o que é quando não se tem alguém, às vezes, incentivando aquilo. Ok? E como faz toda a diferença. Meninas, eu vou liberar o microfone para vocês. Com relacionado a essa aula, vocês têm alguma dúvida? Esmeralde, Helena, Valdirene. Professora. Oi. Eu acho que, assim, o papel do cuidador, nesse caso aí, nesse tópico que foi dado, é também incentivar, levar alegria, né, motivação, né, despertar nele. Quem se envelhecer é ficar de a mau vontade humor? de envelhecer mais. Eu tenho certeza, Valdirene, que vocês já têm isso. Vocês todas já têm isso. Essa porque, vontade assim, ó, de querer levar alegria. Você falou assim hoje tópicos que aconteceu. Eu tenho uma cunhada que ela perdeu 4 filhos com diabetes, só conseguiu ter o Mateuzinho, que é Mateuzão hoje. Tirou ele de 6 meses, ele conseguiu sobreviver. Toma insulina de manhã, às vezes à tarde e à noite, todo dia as pica, né? Então tem colesterol. Eu tenho uma alimentação super saudável, mas o meu, esses dias atrás, estava 300, o triglicérido estava quase 300 também. Aí eu fui no médico, passou um medicamento lá que custa os olhos da cara, que meu olho não tá valendo nada. O que aconteceu? Fui fazer uma pesquisa, resumi, tomei esse produto natural, que é água com vinagre, limão e mel, hibisco,